Saudações revolucionárias, esse é mais um vídeo do canal Visão Marxista. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixa o seu joinha. Se você ainda não contribui com o nosso canal, clica no Apoia-se, contribua para que a gente possa fazer mais vídeos. Eu sei que tem uma série de pessoas nos comentários pedindo mais vídeos, né? O que está acontecendo no Equador, no Chile, na Bolívia. A gente está preparando vídeos sobre esses assuntos também, mas hoje a gente vai falar sobre o Brasil, sobre o Lula livre, sobre o STF, Operação Lava Jato, e o fora Bolsonaro e a esquerda brasileira e o que vem pela frente, tá? Então, para a gente começar a falar sobre isso, é importante a gente entender. Esse vídeo está sendo gravado hoje, no dia 14 de novembro, portanto, está situado no momento de extrema convulsão internacional. A gente está vendo uma onda revolucionária varrendo o mundo. Eu estou falando não só da América Latina, onde a gente tem o processo de revolução do Chile, desde o começo de outubro no Equador também, onde o Lenín Moreno, que é o presidente lá, quase caiu, se salvou fazendo um acordo com a direção do movimento, tendo que retirar o pacote que ele tinha apresentado no começo. A gente viu um processo insurrecional no Haiti contra o governo, em Honduras também, no Panamá, na Bolívia agora, o Evo Morales se viu obrigado a renunciar a partir de uma escalada golpista de ultradireita, mas a reação dos trabalhadores diante desse golpe pode levar também a uma situação convulsiva, onde revolução e contra-revolução estão brigando, né? Estão disputando espaço nas ruas, numa luta sem quartel hoje na Bolívia. Mas a gente viu também na França, com os coletes amarelos, uma situação de extrema dificuldade para o governo do Macron. A gente está vendo na Grã-Bretanha a possibilidade real agora do Corbyn ser eleito com um governo bastante à esquerda, de estatizações de empresas, etc. A gente está vendo no Iraque uma situação convulsiva, onde tem uma repressão com centenas de mortos. A gente está vendo no Líbano como derrubaram o governo do Líbano a partir da ameaça do governo cobrar uma taxa para as chamadas de WhatsApp. Em Hong Kong, a gente está vendo um movimento insurrecional contra o governo títere da China, que atua em Hong Kong. A gente está vendo em vários países do mundo. Eu poderia falar aqui da Catalunha, por exemplo, que luta pela sua independência do Estado franquista e também tem massas nas ruas. E a gente poderia aqui ficar falando da situação nos Estados Unidos, aonde o Trump está sendo questionado. A gente poderia falar do México, aonde o movimento da classe trabalhadora levou o López Obrador ao poder e assim por diante. Ou seja, uma situação internacional bastante convulsiva, uma onda revolucionária percorrendo o mundo. E aqui no Brasil, a burguesia brasileira, a classe dominante brasileira, sentada em cima de um barril de pólvora, né? Eles percebem que num país onde está com 13 milhões de desempregados, num país onde outros 30 milhões têm emprego precarizado, num país onde a situação econômica está ruim e não tem perspectiva de melhora no curto prazo, num país onde acabou de ser aprovada uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência que retira direitos conquistados com muita luta do povo trabalhador, e agora uma série de medidas do governo, um plano do governo para atacar ainda mais, para demitir funcionários públicos, para privatizar várias empresas e patrimônio público, para cortar e arrochar ainda mais as condições de vida do povo trabalhador brasileiro. É óbvio que a burguesia está com medo de que os ventos revolucionários que estão passando aqui pertinho, inclusive, né, pelo Chile e por outros países. Na Argentina também o Macri acabou de sofrer uma derrota eleitoral, que é também expressão da luta revolucionária do povo argentino. Eles estão com medo que esses ventos atinjam o Brasil. E é nesse contexto que o STF decidiu soltar o Lula. Não é que o STF decidiu soltar o Lula, mas a decisão do STF, todos os ministros do STF sabiam, levaria à soltura do Lula, ao Lula livre, né? Isso aconteceu agora, no dia 8 de novembro, o Lula foi solto a partir daquela decisão do STF do dia 7 de novembro. E para aqueles que pensam que a justiça é uma instituição imparcial, ilibada,
do ponto de vista do marxismo, não é assim, né? Para os marxistas, o Estado burguês é um Estado que serve para garantir o gerenciamento dos negócios da burguesia e, portanto, para defender e garantir a propriedade privada dos grandes meios de produção. E isso serve para todas as instituições do Estado burguês, inclusive o STF, a Justiça, o Poder Judiciário. Portanto, as decisões do Poder Judiciário, elas não são decisões meramente jurídicas, elas são decisões políticas. Todas as decisões do STF, elas são decisões políticas, né? A decisão de soltar o Lula foi uma decisão política. Por que o STF decidiu soltar o Lula agora? Bom, primeiro, tinha decidido prender o Lula antes, Poder Judiciário, a partir da Operação Lava Jato. Nós denunciamos várias vezes, desde o início, desde 2014, quando surgiu a Operação Lava Jato, a gente explicou que era uma operação política, não era uma operação contra a corrupção. A Lava Jato nunca foi uma operação contra a corrupção. A Lava Jato era uma operação de resposta a junho de 2013. Junho de 2013 foi quando as massas foram para as ruas porque queriam mudar as suas condições de vida. Não foi pelos 20 centavos, não foi só pela repressão policial, isso foi o que acendeu o estopim para as pessoas irem para as ruas, mas as pessoas continuaram nas ruas durante aquelas semanas de junho porque elas queriam mudar a vida. Elas queriam dizer basta, não aceitamos mais as coisas como estão, precisamos mudar. E foram milhões de pessoas, né? Tem um cálculo, se não me engano, da Folha de São Paulo daquela época, que cerca de 17 milhões de pessoas se manifestaram nas ruas naquelas semanas, em 1 ou 2 semanas de junho no Brasil. A burguesia, a classe dominante brasileira, ficou tremendo de medo diante daquilo. Eles têm pavor das massas nas ruas. Apesar de eles terem conseguido, diante da falta de direção daquele movimento, manipular aquele movimento para pautas que não fossem as suas pautas próprias e para que o movimento cansasse, dispersasse, eles ficaram preocupados e precisavam dar uma resposta. A Operação Lava Jato, ela surge no começo de 2014 para responder às ruas de 2013, para dizer, olha, nós estamos limpando as instituições, não se revoltem mais contra as instituições, não coloquem fogo nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, por favor, respeitem essas instituições, nós vamos limpá-las, nós vamos tirar delas os maus elementos para que vocês possam continuar tolerando essas instituições. A Operação Lava Jato, ela tinha esse papel, essa função política, de passar a imagem de uma grande faxina no país. E, de fato, começou a fazer isso, porque para convencer as pessoas de que estava fazendo isso, precisava começar a fazer. Então colocou alguns grandes executivos na cadeia e alguns políticos graúdos. Embora tenha sido o plano do imperialismo a partir do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, uma operação política, a exemplo do que foi a Operação Mãos Limpas nos anos 90 na Itália, que foi muito semelhante, a Operação Lava Jato aqui no Brasil contava com uma série de agentes nacionais que respondem a interesses burgueses locais e de representantes da burguesia local que estavam se vendo ameaçados por essa operação e que, portanto, começaram a mexer os pauzinhos. Por isso, a Operação Lava Jato ela foi tão seletiva. Por isso, por exemplo, o Lula foi preso sem provas e o Aécio Neves, apesar de muitas provas, ali não chegou a ser preso, né? Ou seja, existiu aí dentro desse processo ainda um direcionamento contra a esquerda. Além de ser uma operação política para mostrar que as instituições seriam limpas e para, portanto, revitalizar a credibilidade nas instituições do Estado burguês diante da população, a Lava Jato também foi usada para criminalizar a esquerda, para criminalizar os trabalhadores, a classe trabalhadora e suas organizações, criminalizar o PT, criminalizar as lideranças operárias. E é por isso que o Lula foi preso. E, além disso, o Lula foi preso para não ganhar as eleições de 2018. Ele era o primeiro colocado nas pesquisas e foi retirado das eleições, né? Ou seja, foi uma decisão política prendê-lo e agora que ele não oferece mais risco às eleições, ele foi solto. Mas por que ele foi solto? Também porque o Lula, antes de ser preso, durante a sua prisão, enquanto se entregava para ser preso e durante o processo, durante esses 580 dias que ele ficou preso, ele se colocava como um agente que poderia
continuar cumprindo o papel de trazer estabilidade para a situação. Ele poderia aplicar os planos dos donos do poder trazendo paz social. É assim que ele se coloca. Ele nunca se coloca frontalmente contra a justiça burguesa, a democracia burguesa, a ordem burguesa estabelecida. Ele sempre se coloca como alguém que respeita essa ordem, mesmo quando essa ordem age de maneira política para inclusive prender ele, para atacar os seus. O Lula continua se colocando como subserviente aos interesses do capital. E agora o STF solta o Lula para ter à mão, ou como uma carta na manga, no caso de haver uma explosão social no Brasil, poder usar o Lula como um apaziguador da situação, como alguém que pode tentar controlar a situação. Não é garantido que o Lula controlaria também. Vide 2013, que a Dilma, o PT no governo, não conseguiram controlar nada. Diante disso, o Lula, um dia antes de ser solto, tinha declarado para o MST que sairia mais à esquerda. E o que a gente viu não foi bem isso. Quem esperava que o Lula sairia da cadeia dizendo fora Bolsonaro e combatendo o governo Bolsonaro, viu um Lula paz e amor, dizendo que não tem ódio, não tem mágoa, que só cabe amor no coração dele, como se fosse possível enfrentar e derrotar o Bolsonaro e a sua gangue com amor. É preciso combate, e nesse sentido os revolucionários valorizam muito o ódio de classe. Não que a gente defenda ações individuais de ódio, mas sem ódio de classe não é possível organizar a rebelião contra os poderosos que oprimem a maioria do povo explorado. Então, o Lula vem trazendo essa mensagem, de amor, de que agora em 2022 a gente vai resolver o problema nas eleições e que agora temos que respeitar o mandato do Bolsonaro, que foi democraticamente eleito. Vejam só que absurdo. O próprio PT, quando o Lula estava preso, diziam: eleição sem Lula é fraude. Do ponto de vista do marxismo, todas as eleições burguesas são fraudulentas, porque as regras burguesas são estabelecidas para que sempre não sejam escolhidos nada que o povo quer ou precisa, mas aquelas opções que a burguesia permite que sejam postas à mesa para serem escolhidas. Então toda eleição burguesa ela já é uma fraude. Mas mesmo do ponto de vista do direito burguês, das regras do jogo burguês, de fato, naquele contexto das eleições de 2018, eleições sem Lula, que tinha sido tirado de maneira antidemocrática do processo, era uma fraude. Se eleição sem Lula foi fraude, e o Bolsonaro foi eleito por esse processo fraudulento, como agora o Lula sai da cadeia e diz que é preciso respeitar o mandato democrático de 4 anos do governo do Bolsonaro? Como assim? É a mesma coisa o Evo Morales agora, que está exilado lá no México e se dispõe a voltar para a Bolívia, e ele diz: eu não quero voltar para ser presidente, não quero voltar nem para me candidatar agora em próximas eleições que venham a ter, eu só quero ajudar a apaziguar o país, a pacificar o país. O que ele está dizendo é: eu quero ajudar os golpistas que tomaram o meu lugar a restabelecer a ordem burguesa. Eu me disponho a ajudar, a ser um agente para ajudar neste processo de restabelecer a ordem para a burguesia continuar explorando o povo. E o Lula se dispõe a fazer a mesma coisa. O Lula e o Evo Morales são muito semelhantes nesse sentido, são atores políticos muito semelhantes, que com uma capa de esquerda, com o discurso de quem veio do povo e quem quer ajudar o povo na sua labuta cotidiana, na verdade garante paz social para que os exploradores continuem fazendo os seus negócios e explorando o povo trabalhador. Isso não sou eu que estou falando, é o Lula que fala. Daqui a pouco a gente vai entrar mais no detalhe nisso. Desde março, nós estamos nas ruas falando fora Bolsonaro. Desde o carnaval que inaugurou o fora Bolsonaro do Oiapoque ao Chuí, que transformou o ele não do final do ano passado, durante o período eleitoral, para fora Bolsonaro no carnaval, nós estamos na rua com o fora Bolsonaro
basta olhar os nossos textos, as fotos, os vídeos no site da Esquerda Marxista. Vocês podem olhar também o Instagram do canal Visão Marxista, está tudo registrado ali. Só que, para nossa perplexidade, nós, dentro da esquerda organizada, estávamos fazendo isso sozinhos. A gente olhava para o lado e as outras organizações de esquerda, as correntes do PSOL, PCdoB, PT, não falam fora Bolsonaro, até hoje. Para vocês terem uma ideia, 15 de maio, que foi quando teve o anúncio dos cortes na educação, que 2 milhões de pessoas saíram às ruas contra os cortes na educação, os estudantes, todo mundo dizendo fora Bolsonaro, e a esquerda tímida não reproduzia esse fora Bolsonaro, não incentivava e não ajudava fora Bolsonaro a se estender como uma consigna de massas. Por que todas essas organizações de esquerda não querem que o fora Bolsonaro pegue como uma consigna de massas? Nós tivemos agora, nos dias 26 e 27 de outubro, uma reunião do Diretório Nacional do PSOL, aonde eu tive presente, e aonde a gente pôde fazer uma intervenção defendendo que o Diretório Nacional do PSOL, o PSOL como partido, adotasse a consigna fora Bolsonaro. A gente já tinha defendido isso antes, durante o ano, sozinhos, sempre votos vencidos ali dentro do Diretório Nacional. Dessa vez, dividiu o Diretório Nacional no meio. Dos 60 membros presentes, 31 votaram numa proposta de resolução contrária a chamar o fora Bolsonaro como consigna. Eu vou deixar aqui nos links na descrição do vídeo o link para um texto onde eu relato como que foi essa divisão dentro do Diretório Nacional do PSOL. Tem vídeos lá da intervenção que a gente fez e etc, para quem quiser entender o que aconteceu. Mas quase que o Diretório Nacional do PSOL aprova fora Bolsonaro. Por que isso mudou? Por que antes a gente defendia isso sozinho e agora, de repente, tem várias correntes do PSOL aderindo ao fora Bolsonaro? Porque a situação internacional, junto com a situação nacional, estão obrigando eles a fazer isso. O fato de que no Equador começaram a dizer fora Lenin Moreno e quase derrubam o governo chegou a fugir da capital e estabelecer a sua sede em outra cidade. O fato de que no Chile o fora Piñera se espalhou pelo país, o Piñera ainda hoje, dia 14 de novembro, está se sustentando, mas não está dado se o Piñera consegue se manter no governo por muito tempo, colocou aqui no Brasil a esquerda não fala fora Bolsonaro, e o Bolsonaro pode ser visto pelos equatorianos e pelos chilenos como um governo muito pior que o deles. E lá eles estão tentando derrubar o governo. Por que aqui no Brasil a gente está tolerando o Bolsonaro, né? E aí, os primeiros a terem que responder isso são os que se colocam como líderes da esquerda, né? Por isso que, mesmo dentro do Diretório Nacional do PSOL, a gente tendo perdido por uma margem muito pequena a proposta do fora Bolsonaro, 2 dias depois, o deputado Ivan Valente, que é o dirigente da grande coalizão dentro do Diretório Nacional do PSOL, que teve 31 votos contra o fora Bolsonaro. O Ivan Valente é o grande dirigente dessa coalizão, que chama Aliança, dentro do Diretório Nacional. Então, portanto, ele já tinha nos vencido, nos derrotado dentro do Diretório Nacional contra a palavra de ordem fora Bolsonaro, mas ele se viu obrigado, 2 dias depois, a Bolsonaro dizer isso não daqui, pode ó. continuar Vamos pôr um vídeo aí para vocês verem. gerindo o governo dessa forma. Fora Bolsonaro. Obrigado, nobre deputado Ivan Valente. Esse vídeo que vocês viram do Ivan Valente falando fora Bolsonaro na tribuna da Câmara dos Deputados aconteceu no dia 29 de outubro, 2 dias depois. Por que depois de ele ter acabado de derrotar a gente no Diretório Nacional, para que o PSOL não falasse fora Bolsonaro, ele se viu pessoalmente obrigado a dizer fora Bolsonaro, fez questão de dizer fora Bolsonaro na tribuna da Câmara, e a sua assessoria de imprensa ainda fez questão de pegar essa parte do vídeo, espalhar por WhatsApp, divulgar amplamente que ele estava falando fora Bolsonaro. Porque a base dele, aqueles que o apoiam, que votaram nele, que confiam nele como sua liderança, querem dizer fora Bolsonaro. E não entendem como que o Ivan Valente não está dizendo fora Bolsonaro. Ou seja, os dirigentes da esquerda estão sendo pressionados. No dia 5 de novembro, teve aquele ato
Quem mandou matar Marielle, que a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, todas as organizações de esquerda, PC, PCdoB, PSOL, UNE, CUT, todos eles juntos, chamaram como sendo um ato basta de Bolsonaro. Por que eles colocaram esse nome? Porque eles estão sendo pressionados a dar uma resposta para suas bases que quer dizer fora Bolsonaro. Embora eles não queiram dizer fora Bolsonaro, eles botaram basta de Bolsonaro. Mas esse ato em São Paulo, no MASP, olha só o que aconteceu. Vamos ver o vídeo aí. Que fique bem claro, nós não queremos tirar o Bolsonaro para votar o Mourão, não. E não vamos aceitar isso, não. Nós queremos saber onde está o seu TSE para investigar os crimes que foram cometidos na eleição, as fake news, porque o processo está lá dormindo e esse processo, com o crime eleitoral que foi cometido, pode levar à cassação da chapa em novas eleições em 96. É isso que nós vamos dizer. Agora a gente sabe muito bem que o TSE não vai se mover sem o povo organizado, não vai se mover sem o povo na rua. E por isso, que esse seja só um começo da tomada de ruas que nós vamos fazer contra Bolsonaro, para derrotar o seu governo e derrotar o seu projeto. É isso aí, gente. Vamos com muita ousadia, vamos sem medo, porque está só começando. Fora Bolsonaro! Vocês acabaram de ver no vídeo como o Boulos, em cima do caminhão de som, se vê obrigado a aderir ao fora Bolsonaro, a contragosto. É óbvio que ele fez isso a contragosto. Vocês veem que ele não fala no microfone o fora Bolsonaro, né? Ele fica ali com o braço erguido dizendo fora Bolsonaro sem o microfone, e assim que para o fora Bolsonaro, ele faz um porém, né? Mas é claro que precisa deixar claro aqui que não queremos o Mourão, etc. Que esse é o argumento que o Guilherme Boulos e a direção do PSOL vem usando há meses para não aprovar o fora Bolsonaro. Eles vêm dizendo que não podemos dizer fora Bolsonaro porque se tira o Bolsonaro agora, entra o Mourão. O que é um argumento ilógico. Vocês acham mesmo que um movimento que questione o Bolsonaro e que tenha a força para derrubar o governo que acabou de ser eleito, portanto tem que ser um movimento de centenas de milhares, de milhões de pessoas nas ruas, aceitaria que o vice do Bolsonaro assumisse em seguida? O vice do Bolsonaro que tem o mesmo programa, foi eleito com o mesmo programa que ele. Então é óbvio que o movimento fora Bolsonaro hoje ele contestaria inclusive o vice. É óbvio que o movimento dessas proporções que tivesse força para derrubar o Bolsonaro não toleraria um vice e poderia desenvolver forças para não só varrer o Bolsonaro do governo, mas inclusive abrir uma crise revolucionária nesse país. Então o argumento de que não podemos dizer fora Bolsonaro porque o vice é o Mourão é um argumento desonesto politicamente falando. Mas não é só isso. Nesse contexto em que a gente conseguiu, a partir
da pressão das massas. Quando eu digo a gente, são as massas. Eu estou me identificando com as massas que desde o carnaval estão dizendo fora Bolsonaro, com os estudantes que no 15 de maio levantaram fora Bolsonaro nesse país inteiro. Eu estou me identificando com uma pesquisa da Folha, que em abril ou maio já dizia que 38% dos brasileiros eram a favor do fora Bolsonaro. Eu estou me identificando com esses que hoje estão pressionando essas lideranças políticas da esquerda, como o Ivan Valente, o Guilherme Boulos e outros, a aderirem, mesmo a contragosto, ao fora Bolsonaro. E é nesse contexto, onde essas lideranças estão cedendo ao fora Bolsonaro, que o Lula sai da prisão e diz, não é para falar fora Bolsonaro. O Lula diz isso. Não sou eu que vou ficar dizendo. Vamos ouvir o Lula no Sindicato dos Metalúrgicos no dia seguinte que ele foi solto. Levar o povo pra rua, tem gente que fala que precisa derrubar o Bolsonaro, tem gente que fala em impeachment, tem gente que fala... Tem gente, cidadão que foi eleito. Ele foi eleito. Democraticamente nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara tem um mandato de 4 anos. Agora, ele foi... Vocês acabaram de ouvir o Lula, é aquilo que eu tinha falado. Ele se coloca como alguém, um agente para restabelecer a ordem e não como alguém para questionar, para enfrentar o Bolsonaro. Ele coloca como única saída para os trabalhadores e para todos que estavam há meses dizendo Lula livre, ele coloca para todos os trabalhadores jovens de esquerda no Brasil o seguinte: a única saída para nós é respeitar o Bolsonaro e disputar as eleições de 2022. Ou seja, ele joga todo o ímpeto de luta contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro desperta muito o ímpeto de luta da juventude dos trabalhadores com as barbaridades que ele fala e faz cotidianamente, com as medidas de ataque que o governo dele aprova cotidianamente, né? E ele busca enterrar esse ímpeto de luta e canalizar ele para a via eleitoral, para a via institucional, para, portanto, impedir um desenvolvimento de insatisfação social nas ruas, um movimento revolucionário nesse país. Portanto, quando Lula diz isso, ele nem está dizendo isso para a juventude, para a militância, ele está dizendo isso para os donos do poder, para os investidores, para os grandes especuladores, para a grande burguesia, para o capital financeiro. Ele está dizendo, confia em mim, eu não saí da cadeia para tocar fogo no barril de pólvora que é o Brasil. Eu saí como um bombeiro, eu quero apagar, eu quero apaziguar. É isso que o Lula está dizendo. Na esquerda, tem muita gente que diz que agora é o momento de unidade, que agora é o momento de frente única e, portanto, nós não devemos criticar o Lula, nós devemos estar juntos com o Lula, nós devemos fortalecer a única saída possível, que é o Lula eleitoralmente ganhar e trazer tudo de volta para a gente. Essa é uma perspectiva falsa e a gente precisa compreender isso. Primeiro que é importante unidade. Unidade para quê? Sobre qual base política? Porque a unidade não é só... Todo mundo que é de esquerda tem que estar junto. Se um está puxando para um lado e o outro está puxando para o outro, a nossa força se anula. Nós precisamos estar puxando para o mesmo lado para que essa unidade valha de alguma coisa. Então não basta uma mera unidade. A tática da frente única, desenvolvida pelo Lenin, pelo Trotsky, que muitos trotskistas hoje, para justificar sua capitulação à defesa da política do Lula e das direções dos aparatos, ficam alardeando, necessária a frente única, não entenderam o que era a frente única. Em particular, o Valério Arcari, que é dirigente da Resistência, que surgiu de um racha do PSTU, saiu do PSTU, formou mais, agora a Resistência, uma corrente do PSOL, e ele vive dizendo que não podemos chamar o fora Bolsonaro, porque agora é momento de unidade, é momento de frente única. A frente única, ela visa se dirigindo às massas, com palavras de ordem que as massas compreendam como suas e que traduzam as necessidades concretas das massas, promover a unidade política dessas massas que têm as suas lutas fragmentadas.
A linha da Frente Única, portanto, é uma formulação política que ajude as massas a se unirem. Então, hoje, a linha da Frente Única é fora Bolsonaro. É isso que permite unificar as massas com as suas lutas concretas que estão fragmentadas, onde cada luta de resistência contra a retirada de direitos que o governo aplica, cada luta por uma questão econômica, por uma questão concreta local, ela pode ser, cada uma dessas lutas podem ser unificadas em torno de uma bandeira política que é condição para resolver todas as outras lutas, que é derrubar o governo. Então hoje, a tática da Frente Única, a elaboração política que permite unificar todas as lutas e, portanto, unificar todos os agentes da esquerda brasileira, não porque eles queiram, mas porque eles vão ser obrigados a estarem juntos e a fazer a Frente Única, é a linha do fora Bolsonaro. Isso não tem nada a ver com uma linha de quem só enxerga a necessidade de avançar, de política ofensiva, não tem nada a ver com uma linha política vanguardista, tem a ver com uma linha política de frente única, uma tática de buscar unificar as lutas. Hoje, mais do que nunca, precisamos espalhar a palavra de ordem fora Bolsonaro. Então, diante desse contexto, em que o nosso combate tem sido dentro do PSOL e em todos os lugares que a gente vai, tentar fazer com que o fora Bolsonaro pegue. Quem que está contra isso? Praticamente de todas as direções da esquerda, em particular o Lula, que disse, e aí com todas as palavras vocês viram, que não é. Ele quer impedir um movimento fora Bolsonaro. Aí vale lembrar o que aconteceu em 91, 92 com o movimento Fora Collor. Quando o movimento Fora Collor começou, ele começou pelas bases das massas e do PT, e a direção do PT e o Lula era contra o Fora Collor. E ficou mais de um ano contra o Fora Collor. Demorou muito para o PT e a direção do PT e o Lula aderirem ao movimento Fora Collor. Foi só quando já estava na boca do povo e aí eles não tinham mais como controlar, como segurar. E foram obrigados a aderir. E ali se efetivou a Frente Única com o Lula. Eu quero fazer a Frente Única com o Lula. Mas eu quero a unidade com o Lula. Mas não para eleger o Lula presidente em 2022. Eu não quero a unidade com Lula para garantir que o Bolsonaro tenha 4 anos de mandato para que ele faça todas as maldades que ele quer fazer e que o capital precisa que sejam feitas no Brasil, para em 2022 a gente eleger o Lula como se fosse um salvador da situação, como... Não. Eu quero interromper o governo do Bolsonaro agora. Isso não tem nada a ver com ser antidemocrático. Primeiro porque está estabelecido pelas próprias regras burguesas que foi uma fraude, a Vaza Jato demonstra isso, como a Operação Lava Jato operou para impedir que houvesse a expressão democrática durante as eleições, inclusive impediu que o Lula desse entrevistas, porque poderia influenciar no processo eleitoral, ou seja, eles ultrapassaram muitos limites de juízes, procuradores e etc. Eles atuaram como agentes políticos. Então essa eleição é uma fraude, ela deveria ser anulada, deveriam ser refeitas as eleições do ponto de vista do direito burguês. Do ponto de vista do marxismo, a gente quer cada vez mais ajudar o povo trabalhador a avançar nas suas lutas, entendendo que cada uma das lutas concretas precisa ser ativada e unificada por uma luta política comum hoje no Brasil, que é o fora Bolsonaro. E na luta pela derrubada do governo, a gente pode conseguir criar as forças e os instrumentos necessários para abrir uma saída para um verdadeiro governo dos trabalhadores, da classe trabalhadora nesse país, que talvez nem passe por eleições burguesas, que passe por outras formas de luta, como por exemplo as assembleias populares, como por exemplo os conselhos de trabalhadores eleitos democraticamente nos seus locais de trabalho, nos seus bairros. Isso é possível, a gente já viu isso na história várias vezes, a América Latina está cheia de exemplos disso e isso pode ser colocado no Brasil também se a gente avançar nessa luta. É a isso que a gente está chamado, nós não podemos continuar tolerando um governo que comete toda a lista de crimes que o governo Bolsonaro vem cometendo, que não cabe aqui nesse vídeo eu ficar reproduzindo, está todo mundo bem ciente disso que está acontecendo. Então, espero que vocês tenham
gostar do vídeo. Se não gostaram, também critiquem aí nos comentários. Eu vou deixar uma série de links na descrição sobre o que a gente está falando, com declarações nossas, com vídeos. Os vídeos que a gente colocou trechos aqui vão ter lá também na descrição do nosso vídeo. E chamo vocês a contribuir. Se vocês quiserem essa belíssima camiseta Fora Bolsonaro, para ajudar também o Fora Bolsonaro a pegar por aí, vou deixar aqui também na descrição um link para quem quiser comprar essa camiseta. E chamo vocês de novo a contribuir clicando aí no Apoia-se e dando. E quem contribuir com pelo menos R$30 por mês no Apoia-se ganha uma camiseta dessa. Então aproveita lá.